Olha só, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Tirar um tempinho para a gente poder falar sobre o Enem, sobre questões que já foram abordadas na prova do Enem e que tem uma certa recorrência. E esse material que o professor Ricardo vai compartilhar com vocês, tanto aqui na tela quanto no grupo do WhatsApp, e quem puder acompanhar aí pelo grupo do Zap, eu acho que é até mais apropriado, vai poder ver algumas questões que caíram na prova do ano passado e provas anteriores, né, do Enem. E eu gostaria de começar com a questão de número 2 do material. Questão de número 2. Tá bom? E eu acho que o que vale a pena mesmo é não apenas a gente chegar em sala e comentar, olha, a alternativa correta é tal. Não, acho que é importante a gente poder retomar um pouquinho do assunto, né, de maneira direta, de maneira mais objetiva. E aí o professor Ricardo vai colocar na questão de número 2. Olha só, pegar aqui o meu material para a gente dar uma lida. Caiu na prova do ano passado essa questão 2. Aí, ó. Os escudos antigos, ou maciços cristalinos, são blocos imensos de rochas antigas. São escudos formados por rochas cristalinas magmático-plutônicas, ou seja, é o magma que está no interior do planeta e acabou, né, se solidificando. Magmáticas plutônicas no interior do planeta. Quem quiser anotar, plutônica é porque é no interior do planeta. Formadas nas eras, né, pré-cambrianas, que é a primeira era geológica. O professor estou meio perdido nesse assunto. Olha só, bora ver com calma. Eu vou montar um quadro aqui que a gente vai abordar a estrutura geológica. A gente vai discutir o que é estrutura geológica e as 3 estruturas que nós encontramos. Em qualquer lugar do planeta, 3 estruturas são encontradas. Apenas essas 3. A gente vai colocar aqui, ó. Primeiro, são chamados dobramentos modernos. Dobramentos modernos. A segunda estrutura geológica encontrada no globo, tá, são os escudos cristalinos, que a gente vai falar o que é. E, por fim, nós encontramos, ficou bem pequenininho, deixa eu apertar um pouquinho mais aqui, senão não vai dar para escrever tudo. Tá bom? Só organizar melhor aqui para poder dar no quadro. Estrutura geológica. Aqui, ó. Vamos identificar quais são as 3. Dá para ver aí, Ricardo? Dá para ver? Olha, tá um pouquinho. Não sei, os alunos aí podem se manifestar também, só para a gente saber, né? Como é que. Foi o que eu falei, Ricardo. Eu acho que é melhor a gente não compartilhar essa imagem. Só daqui a pouquinho. Quando eu falo, olha, compartilha, aí a gente. Tá, então vou parar a apresentação, tá bom? Pode parar. Vamos parar então. Não tem problema algum. Para a gente poder resolver essa questão, a gente tem que ter em mente, ó, primeiro, o que é estrutura geológica. Anota aí no teu material que estrutura geológica é como se fosse o alicerce do planeta, a base do planeta, onde o relevo está assentado, onde o relevo está encaixado. A estrutura geológica, ela também pode ser chamada de província geológica. Ela também pode ser chamada assim. Mas numa linguagem um pouquinho mais técnica, um pouco mais acadêmica, podemos afirmar que a estrutura geológica é a classificação da porção rochosa do planeta, da litosfera,
de acordo com a origem e composição das rochas. É a classificação da litosfera, mais uma vez, litosfera, porção rochosa do planeta, de acordo com a origem e a composição das rochas. Ou seja, o tipo de rocha que nós encontramos e onde que elas foram originadas. Tá bom? Então, estrutura geológica, como eu disse, é a classificação da litosfera, da porção rochosa do planeta, de acordo com a origem e composição das rochas. E tem 3 estruturas geológicas que nós encontramos no mundo, só essas 3. Primeiro, os dobramentos modernos. Segundo, os escudos cristalinos. E terceiro, as chamadas bacias sedimentares. Bora analisar o que é cada uma estrutura aí, tá bom? A gente vai montar esse quadro de maneira sintética, tá? Bem resumidinho aqui, para a gente poder organizar o que é a bacia sedimentar, o que é o escudo cristalino, tá bom? Olha só o que nós temos. Primeiro, vamos analisar a formação de cada estrutura geológica dessa. Ou seja, a era geológica que ela foi constituída, quando que elas foram criadas. Onde que nós encontramos no Brasil o percentual de cada estrutura geológica no território brasileiro, os recursos naturais que são encontrados em cada uma dessas províncias, os recursos naturais, e um exemplo dessa estrutura geológica no Brasil ou no mundo. Tá bom? É esse quadro que nós vamos montar agora. Tá? Os dobramentos modernos, quem quiser copiar, anotar, eu acho que vale muito a pena isso, são as grandes montanhas do globo. É o caso da Cordilheira dos Andes, o Himalaia, os Alpes, o Cáucaso, ali no sul da Rússia, são as grandes montanhas do planeta, que a gente chama de movimento orogenético, a criação das grandes montanhas do globo. Então, anota que os dobramentos modernos, eles apresentam uma formação geológica relativamente nova. Ela é recente. Os dobramentos modernos, eles foram formados na era Cenozoica. A era Cenozoica é a era recente, a era mais nova que nós temos. Do ponto de vista geológico, foi ontem. 65 milhões de anos para a história geológica do planeta é praticamente nada. E o planeta tem 4,5 bilhões de anos. Então, dessas 3 estruturas aqui, ó, dobramentos, escudos e bacias, os dobramentos são as formações geológicas mais recentes. Eles foram formados na era Cenozoica, que é a era geológica mais recente que nós temos. Eu vou até colocar aqui, ó, era Cenozoica significa dizer que é a era geológica mais recente. Tá bom? E os dobramentos modernos, as grandes montanhas do planeta, que eu vou dar aqui como exemplo, nós temos, ó, a cordilheira do Himalaia, a cordilheira dos Andes, o Cáucaso, as grandes montanhas do globo. Tá bom? Pergunta para vocês, importante aí para a prova do Enem. O Brasil possui dobramentos modernos? Sim ou não? Anota aí, porque isso é muito importante para a prova do Enem. O Brasil não apresenta dobramentos modernos. O ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, tem cerca de 3.000 metros. O ponto mais alto do mundo, Monte Everest, tem mais de 8.000. O Brasil não apresenta dobramentos modernos. O Brasil não tem essa estrutura geológica aqui. Então, colocar só um tracinho, ó. Uma vez que o Brasil não apresenta dobramentos modernos. Isso é importantíssimo para o estudo do relevo nacional, porque o relevo brasileiro ele tem uma formação geológica antiga, não é recente, é uma formação geológica antiga, o relevo nacional. Tá? E o Brasil não tem grandes altitudes, apresenta altitudes modestas. Cerca de 90% do território brasileiro
não ultrapassa a casa dos 1.000 metros de altitude. Então, o Brasil não apresenta dobramentos modernos. O Brasil só tem escudo e bacia sedimentar. Recursos naturais. Os dobramentos modernos, no geral, eles não têm reservas expressivas de ferro, cobre, manganês ou ouro. Eles não apresentam isso. Eles não têm recursos naturais em abundância. Não tem petróleo, não tem ouro, não tem carvão. Em grande abundância, não tem. Tá bom? E os escudos? Como veio aí no texto, viu? Os escudos também podem ser chamados de maciços cristalinos. Maciço, porque o tipo de rocha que compõe o escudo é a rocha ígnea, é a rocha magmática, é aquela rocha proveniente do resfriamento e da solidificação do magma, que é a rocha mais resistente que nós encontramos, é a mais dura, seguido de rochas metamórficas, que passaram por um metamorfismo, passaram por uma metamorfose, também são bem resistentes. Então, os escudos cristalinos têm rochas cristalinas, os maciços cristalinos, que são as rochas mais antigas e mais resistentes do globo. Vocês devem lembrar da preparação aí das aulas de geografia física, que a era geológica mais antiga que nós temos é a chamada era pré-cambriana. Coloca aí, ó. Significa dizer Briana. Vou colocar aqui, ó. Tracinho Briana. Cambriana. Que é a era geológica mais antiga que nós temos. Da formação do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos, até mais ou menos 500 milhões de anos atrás. É a era pré-cambriana. Tá bom? E no Brasil, coloca no teu material, vê até no texto aí da prova do Enem, 36% da nossa estrutura geológica tem um embasamento cristalino. É feita por escudos cristalinos. E aqui nós encontramos minerais metálicos. Falou no escudo cristalino, significa dizer, da exploração econômica de um escudo, são áreas que apresentam reservas de ouro. O professor de Química deve ter falado que a sigla do ouro é a U. Tem grandes reservas de ferro, de manganês, minerais metálicos, de cobre. Entendeu? Então, obrigatoriamente, todo ouro, todo ferro, todo cobre, todo manganês do planeta, ele é encontrado em escudos cristalinos, em áreas que têm um embasamento geológico cristalino. Entendeu? Aí já dá para a gente matar a questão que veio na prova do Enem. Um exemplo no Brasil de escudo cristalino é o sudeste do Pará, a famosa Serra dos Carajás, no sudeste do Pará, que tem grandes reservas exatamente de ferro, de ouro, de cobre, de manganês, ou seja, de minerais metálicos. As bacias sedimentares, como o próprio nome sugere, são grandes áreas que foram preenchidas por sedimentos, depósitos de restos de animais, de vegetais, de areia, de detritos, que acabaram sendo depositados. Então, é uma grande bacia que recebeu sedimentos, é uma bacia sedimentar. As bacias sedimentares, elas foram criadas principalmente nas eras geológicas paleozoica, vou colocar aqui, ó, principalmente nas eras paleozoica e mesozoica. Tá bom? E as bacias representam 64% da estrutura geológica do Brasil. E quando a gente fala da exploração econômica de uma bacia sedimentar, obrigatoriamente a gente fala na exploração de combustíveis fósseis. Se por um acaso a prova do Enem falar em exploração de combustíveis fósseis, significa dizer que a exploração econômica de uma bacia sedimentar. Então a gente vai colocar aqui, ó, bacias sedimentares têm reservas de petróleo, tá? Gás natural e carvão
mineral. Tudo bem. Então, ó, o que eu Sim, quero sim. que tu compreendas é que nem toda a bacia sedimentar, nem toda, tem petróleo, carvão e gás. Mas todo petróleo, carvão e gás, eles são encontrados em bacias sedimentares. Então, se por um acaso falar na exploração econômica de um combustível fóssil, obrigatoriamente ele foi formado numa bacia sedimentar. Uma bacia que foi preenchida por sedimentos. Tá bom? No Brasil, um exemplo de uma região que é uma bacia sedimentar é o Vale do Tubarão. Vale do Tubarão, no estado de Santa Catarina, que tem depósitos de carvão mineral. E aí, ó, vou voltar para a questão, tá bom? Se alguém quiser bater uma foto até aí do quadro. Então, bora voltar para o materialzinho para a gente poder resolver a questão de número 2, que está exatamente de acordo com o que eu coloquei aqui no quadro. Olha só. Os escudos antigos, com maciços cristalinos, são blocos imensos de rochas antigas, tá bom? E a era geológica mais antiga que nós temos é a era pré-cambriana. Vou colocar aqui. É a era geológica mais antiga, a pré-cambriana. Quem está falando dos escudos aí. Tá? São resistentes, são bem duras, estáveis, só que já foram muito desgastadas. Correspondem a 36% da área territorial do Brasil, tá bom? E dividem-se em duas grandes porções. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil, porque quando eu falo na exploração econômica de um escudo, eu falo na extração de minerais metálicos. E por isso a alternativa correta aí seria a letra C de casa. Tudo bem? Eu vi algumas perguntinhas aqui, ver se eu consigo abrir o bate-papo. Tá bom? Se eu conseguir abrir aqui o bate-papo. E, professor, Oi. a Sara pergunta, professor, os desdobramentos modernos foram originados a partir da movimentação das placas tectônicas? Não apenas da movimentação das placas. Os dobramentos modernos eles foram formados pelo choque convergente das placas tectônicas. Quando há o contato convergente das placas, a placa mais rígida ela acaba afundando. Do ponto de vista técnico, né, lá da geografia física, a gente chama isso de zona de subducção. E a placa mais mole, ela acaba se dobrando, se enrugando. Por isso que a gente pode falar que é um dobramento moderno, que é algo novo, entendeu? Perguntaram aqui sobre o pico da neblina. Os dobramentos modernos eles são encontrados na borda das placas tectônicas. O Brasil está no centro da placa sul-americana. Logo, o nosso país não tem dobramentos modernos. O pico da neblina ele surgiu pelo soerguimento e rebaixamento da crosta. O movimento que a gente chama de vertical das placas tectônicas. Então, é um pouquinho diferente. E ele tem uma altitude bem mais modesta, 3.000 metros. O ponto mais alto do planeta tem 8.000. Então, o Brasil tem altitudes que são modestas. Então, letra certa aí seria a letra C de casa. Tá bom? Pedir aqui para resolver questão de número 1, que passou aí rapidinho e tinha falando sobre fuso horário e pega alguns alunos, né? Beleza. Então, bora lá resolver a questão de número 1. Posso pagar isso daqui, né? Cara, esse assunto eu escolhi porque é pedreira para alguns, tá? Esse assunto aqui é um pouco pesado para alguns alunos. E viram como que veio na prova do Enem. Não veio difícil, mas o aluno tinha que identificar escudo cristalino, a extração de minerais metálicos no Brasil. Posso pagar? Vocês podem falar, é importante que vocês falem. Pode. Perguntem também, perguntem.
Pronto. Olha o que diz aqui na questão de número 1, que caiu na prova da PUC do Paraná. A Copa do Mundo de Futebol de 2014 atraiu para o Brasil os olhares de milhões de pessoas. Curitiba sediou alguns jogos desse torneio. Um desses jogos foi marcado para o dia 23 de junho, às 13 horas. Assinada a alternativa que indica o horário que um telespectador que se encontrava em Nova York e outro em Paris assistiram ao jogo, respectivamente. Cara, pedreira para alguns também essa questão, né? Mas não é difícil, não. Tu deves lembrar que o planeta Terra realiza uma série de movimentos. Para a gente da geografia, tem dois movimentos com uma relevância maior. Translação e esse daqui, ó, o de rotação. Translação é aquele que o planeta realiza em torno do Sol. E para dar uma volta completa, o planeta demora 1 ano. Rotação não. É um movimento que o planeta realiza em torno de seu próprio eixo. E para dar um giro completo em torno de seu próprio eixo, o planeta demora 24 horas. Ou seja, ele demora 1 dia. Então eu devo afirmar, sem sombra de dúvidas, que o movimento de rotação, ele que é responsável pela criação dos fusos horários. Ele que é responsável pela criação dos dias e das noites. Fuso horário tem a ver com o movimento de rotação. Então, para dar um giro completo, giro de 360 graus 1 dia. Tá bom? Precisar um pouquinho do teu conhecimento de matemática. Giro completo, 360 graus. Se o planeta demora 24 horas, 360 dividido por 24 vai dar 15. Significa dizer que a cada 15 graus da rotação do planeta, nós temos 1 hora. A cada 15 graus da rotação do globo, eu tenho um fuso horário. Planeta girou 15 graus, é 1 hora. Rodou mais 15 graus, é outra hora. A cada 15 graus da rotação do planeta, eu tenho um fuso horário, compondo, portanto, as 24 horas do dia associado ao movimento de rotação. Só que todos aqui devem saber que no século XIX foi feita uma convenção lá em Nova York que estabeleceu as horas do mundo, padronizou os fusos horários mundiais. E essa padronização estabeleceu como referência a linha que passa em Londres, na Inglaterra. Essa linha que divide o planeta entre leste e oeste, ela poderia ter sido traçada em qualquer lugar do globo. Escolheram como meridiano inicial aquele que passa em Londres, na Inglaterra, por convenção. A convenção foi feita no século XIX, numa época que a Inglaterra era o país mais forte do planeta, era o país mais poderoso, que tinha o maior império colonial. E aí escolheram como meridiano de referência aquele que passa em Londres, na Inglaterra. E aí tu deve saber que o planeta, ele gira, o planeta, ele rotaciona, até apagar aqui no cantinho, para poder escrever melhor. O planeta, ele rotaciona no sentido oeste, aqui esse lado aqui é o oeste, tá? Por convenção, oeste, leste. O planeta rotaciona assim, ó, oeste, leste. Portanto, eu posso e devo afirmar que quem está a leste de Greenwich está com horário adiantado. Quem está a oeste de Greenwich está com horário atrasado. Para leste, as horas aumentam, para oeste, as horas diminuem. Entendeu? O Brasil está a oeste de Greenwich. Eu viajo para a Austrália, eu tenho que adiantar o meu relógio. Eu estou na Austrália e viajo para a África, eu tenho que atrasar o meu relógio. Para leste, as horas aumentam, para oeste, as horas diminuem. Então, olha o que a gente já sabe.
que a cada 15 graus da rotação do planeta, eu tenho 1 hora. Tá? A gente também já sabe que o planeta gira no sentido oeste e leste. E quem está a leste está com horário adiantado. Quem está a oeste está com horário atrasado. Agora pegar os dados aí que ele deu na questão. Ele fala da cidade de Curitiba, no dia 23 de junho, às 13 horas. Então, vou colocar bem aqui, ó. Curitiba, no estado do Paraná. Curitiba, no Paraná. Tá bom? 13 horas em Curitiba. Só que ele fala o seguinte, ele quer saber, quando são 13 horas em Curitiba, qual é o horário de Nova York. Tá? Nova York. E ele quer saber qual é o horário em Paris. Vou colocar aqui, Paris. É isso que ele quer saber. Quando são 13 horas em Curitiba, que horas são em Paris? Que horas são em Nova York? Ele deu aí na questão que Curitiba está a 45 graus a oeste de Greenwich. Que Nova York está a 75 graus oeste de Greenwich. Deixa eu fazer uma pergunta lá da matemática. 75 para 45, são quantos graus que separam Nova York do Paraná, de Curitiba? 75 menos 45. 35. Isso aqui vai dar 30 graus. Eu falei logo no início que a cada 15 graus da rotação do planeta, eu tenho um fuso horário. 30 dividido por 15, que a cada 15 graus eu tenho 1 hora, são 2 horas que separam o Paraná de Nova York. Então, quando são 13 horas no Paraná, que horas são em Nova York? Eu estou indo para oeste. Para oeste eu tenho que subtrair. 13 horas, eu vou subtrair 2 horas para chegar no horário de Nova York. 11 horas. Tá? E Paris? Ele deu aí na questão que Paris está 15 graus a leste de Greenwich. Aqui, ó, 15 graus a leste de Greenwich. Quantos graus separam, tá, o Paraná de Paris? Lembra que aqui é como se fosse menos 45, que está atrasado em relação a Greenwich. Isso é matemática. Menos 45 com mais 15 graus, são quantos graus que separam as duas cidades? Isso daqui vai dar 60 graus. Porque é menos 45 com mais 15. Isso é matemática. Menos 45 com mais 15, 60 graus. Se a cada 15 graus da rotação do planeta eu tenho um fuso horário, são 4 horas. São 4 horas que separam Paris de Curitiba. Então, 13 mais 4 significa dizer que vai dar 17 horas. Só que na questão da PUC, ele colocou uma pegadinha. Ele quer saber, quando são 13 horas no Paraná, que horas são em Nova York? 11. Que horas são em Paris? 17. Só que ele deu uma informação a mais. Ele disse que tanto Paris quanto Nova York estão na vigência do horário de verão. E vocês sabem que durante o horário de verão, a gente adianta 1 hora no relógio para aproveitar melhor a luz do sol. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que acrescentar 1 hora aqui, ó. 1 hora. Para aproveitar melhor a luz do sol, horário de verão. Então, 13 horas em Curitiba vão ser 12 horas em Nova York. E vão ser 18 horas em Paris. A alternativa correta aí seria a letra D de dado. 12 horas em Nova York, 18 horas em Paris. Entendeu? Cara, alguns têm dificuldade aí em relação a esses assuntos, né, na prova do Enem. Mas não é difícil. Ano passado caiu uma questão de fuso horário na prova do Enem, só foi da prova da segunda aplicação do PPL, veio o cálculo de fuso horário, estão falando da incidência. De vez em quando vem. Eu peguei, assim, questões que têm uma recorrência aí na prova do Enem.
Tudo bem? Bora resolver a terceira? Bora? Posso pagar aqui? Posso, né? Quer que eu projete a questão ou fica só aí na tela mesmo, tu? Olha, por mim, tira. Porque quando projeta, diminui, né? O teu foco. E aí tu sabes. Para resolver essa, porque eu vou comentar um pouquinho mais aí do assunto para poder resolver. Tá. Tá bom? Então, sem a tela, né? Sem a tela. Isso mesmo. Olha só. Para a gente resolver a questão de número 3, a gente tem que lembrar que tem uma diferença entre o tempo geológico, que ele é completamente diferente do tempo histórico, do tempo social. Como assim? Tempo social é o tempo humano, é o nosso tempo. Como é que a gente mede o tempo? A gente mede o tempo em dias, em semanas, em séculos. A gente falou, daqui a um mês, no dia 21 de novembro, vai acontecer o primeiro dia da prova do Enem. Então, a gente mede o tempo assim, em meses, em décadas, em semanas, em dias, entendeu? Em séculos, em milênios, é o tempo humano. O tempo geológico, ele também é chamado de tempo profundo. Ele não é medido em décadas, em dezenas, não. O tempo geológico ele é calculado em milhares de anos. Ele é calculado em bilhões de anos. Entendeu? Só para te ter uma ideia, nós seres humanos, o Homo sapiens, o homem, o ser humano que nós conhecemos, o Homo sapiens, tem cerca de 100 mil anos. O Homo sapiens. Vou colocar aqui, ó. Na evolução biológica tem cerca de 100 mil anos. O Homo sapiens. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, aproximadamente isso. Nós estamos há pouquíssimo tempo no planeta Terra. Se toda a história do planeta Terra fosse colocada no decorrer de um ano, só para te ter uma ideia, algo assim, o planeta se formou no dia 1º de janeiro, tá? E o último dia do ano seria o dia de hoje, os seres humanos só iriam aparecer no último dia, para ver que nós estamos há pouquíssimo tempo no planeta Terra. O ser humano tem 100 mil anos, o planeta tem 4,5. Então, os geólogos, eles criaram uma escala de tempo para poder compreender melhor a evolução geológica do planeta. É o tempo geológico. E aí tu deves lembrar que esse tempo ele é dividido em eras. Era pré-cambriana, a mais antiga, cenozoica, a mais recente, entendeu? Essas eras, por sua vez, elas são divididas em períodos. Tá? Por exemplo, a era mesozoica tem 3 períodos: Cretáceo, Jurássico e Triássico. A Paleozoica tem 6 períodos. Tá? A Cenozoica, que é a mais recente, tem 2. Mas não precisa decorar. Só tem que saber que as eras são divididas em períodos. E os períodos são divididos em épocas. Só para a gente poder contextualizar. Nós estamos vivendo na era Cenozoica. O sufixo oico é vida. Ceno é recente, a vida recente. Nós estamos na era agora Cenozoica, que ela é dividida em 2 períodos, terciário e quaternário. Nós estamos vivendo o período quaternário. Nós estamos no quaternário. E o quaternário é dividido em 2 épocas, o Pleistoceno e o Holoceno. Nós estamos atualmente no chamado Holoceno. Na história geológica do planeta é isso. Nós estamos na época do Holoceno
no período quaternário da era cenozoica. Só para a gente ficar atento aí. Mas olha o que trouxe aqui a questão. A pegada ecológica. Aí tem gente que já começa a se chorar, só de ler. Pegada ecológica, vendo a prova de 2019. Pegada. Sabe quando o animal pisa na areia, não fica a marca dele, o rastro dele no chão? É uma pegada. Pegada ecológica é o rastro que nós, seres humanos, estamos deixando no planeta. É o nosso rastro da degradação ambiental, da destruição do meio ambiente. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de muitas formas. Tanto que alguns já consideram que nós estamos entrando numa nova época geológica. Tá? A época do Holoceno tem cerca de 12 mil anos. Só que alguns cientistas afirmam que nós já degradamos tanto a natureza, já destruímos tanto o meio ambiente da Revolução Industrial para cá, que há uma sugestão, uma suposição, não há consenso sobre isso, que nós estamos no chamado antropoceno, nessa época. Antropoceno, a época marcada pelas intervenções que o homem gerou no meio ambiente, principalmente a partir da Revolução Industrial, que a degradação ambiental atingiu um patamar global, tá? Que a natureza foi transformada em mercadoria. A Revolução Industrial, o Ricardo trabalha muito bem isso com vocês, ela não pode ser encarada como mera revolução das técnicas de produção. A Revolução Industrial, ela estabelece uma nova relação do homem com o meio, pautada na degradação ambiental. Antropoceno, o nome vem da ação humana. Antropogênica, ação humana que a gente chama, do ser humano. Entenderam isso? É o que o texto está abordando. Aqui, ó. A expressão antropoceno, que seria essa nova época, a época que nós estamos vivendo hoje, é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência no ano 2000, onde ele anunciou o fim do Holoceno, a época geológica que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos. Tá? A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana em quais processos aí? Bom, posso pagar isso aqui? Olha só. Como eu disse, mais importante do que chegar em sala e falar, olha, marca aí a letra certa, a letra B, ação exógena, eu acho que é importante relembrar isso aqui. Tá? O relevo, ele não é estático. O relevo está em constante processo de produção e de alteração. Ele é constantemente produzido e alterado por agentes internos e externos. Os agentes internos que produzem relevo e alteram o relevo, os agentes internos, eles também podem ser denominados de agentes endógenos. E eles fazem referência, principalmente, à pressão que o magma, que está no interior do planeta, exerce na crosta. São os agentes internos. Eles fazem referência à pressão que o magma, o material viscoso, pastoso, que está no interior do planeta, vai exercer sobre a crosta. E nós também temos os agentes externos, modeladores do relevo. Os agentes externos também são chamados de exógenos. Tudo bem? Bom, os agentes internos, eles têm a ver com o quê? Com tectonismo, que é a movimentação das placas tectônicas, e essa movimentação gera terremotos, ou seja, os abalos sísmicos gera terremotos, também contribui para o chamado vulcanismo. Nós, seres humanos,
praticamente não temos intervenção nisso, entendeu? São os agentes internos, tem a ver com a pressão que o magma que está no interior do planeta exerce na crosta, tá bom? Os agentes externos já é um pouquinho diferente. São aqueles que têm a ver com o desgaste provocado pelo vento, provocado pela água, ou seja, erosão. Tem a ver com a fragmentação das rochas, que nós chamamos de intemperismo. E tem a ver também com isso aqui, ó, com a ação do ser humano. E o ser humano altera a superfície terrestre de acordo com os seus interesses, de acordo com a sua conveniência. Então, o ser humano, ele também é um agente externo que altera o relevo. Agente externo também é chamado de agente exógeno. Foi o que veio na prova do Enem. O ser humano alterando, degradando o meio ambiente. Foi isso que veio, prova do Enem de 2018. E aí a letra certa seria a letra B de bola. Como eu disse, eu acho que é legal fazer revisão assim. Não apenas chegar em sala e marcar a alternativa correta. E eu vou bater mais uma foto e mandar para o nosso amigo Ricardo, depois disponibilizar essa foto do quadro para vocês. Tá bom? Aí foi. Já dá tempo da gente resolver mais uma, né? Para resolver aí. Questão 4, para a gente finalizar. Posso pagar, né? Vocês não sabem o quanto que isso daqui é importante para a prova do Enem. Eu não tenho ideia do quanto isso aqui é importante. Essa outra questão, questão 4, se eu não me engano, veio na prova de 2017 ou 2018. Acho que foi 2018. Essa daí. Posso pagar, né? E muita gente tem dificuldade em ler esse gráfico aí que vai aparecer. Olha só. Tem um gráfico que nós chamamos de climograma. O climograma é um gráfico que ele aborda a temperatura e a pluviosidade. Eu vou colocar os 12 meses do ano aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Os 12 meses do ano. Tudo bem? Desse lado aqui, eu vou colocar pluviosidade. Água, vou colocar em azul. Pluviosidade é a quantidade de chuva. Tá bom? 100 milímetros no ano. 150 milímetros. 200 milímetros. 250 milímetros. 300 milímetros. Tá? Então, quando a gente aborda esse gráfico, o aluno tem que saber que sempre as coluninhas, as colunas, as barras, fazem referência à quantidade de chuva. Quantidade de chuva. Sempre, não muda, é sempre. Sempre a coluna faz referência à quantidade de chuva. Tá? Eu vou colocar aqui um climograma qualquer, que não obrigatoriamente é esse que está aí na questão 4, mas é só para a gente ler o gráfico. Tá? Vamos imaginar o seguinte, vou colocar bem aqui, ó, para eu não me perder na identificação desses valores. Tá bom? Depois eu apago. Vamos imaginar que no mês de janeiro, em uma determinada cidade, chova 250 milímetros aquele mês. Está aí a coluna batendo 250 milímetros. Em fevereiro, vamos imaginar que chove 230. Em março, 200. Entendeu? Em abril, 150. Em maio, 100. Em junho, 50.
Em julho, nem chove em julho. Vamos supor aqui. Em agosto, chover 50. Setembro, chover 100 milímetros. Outubro, 130. Novembro, dados hipotéticos aqui, 150. Tá? Dezembro, 170. Então, sempre essas coluninhas aí, elas vão fazer referência à quantidade de chuva em cada um dos 12 meses do ano. Sempre a coluna fará referência à chuva. Entendeu? Olhando o gráfico que eu tentei desenhar. Nessa localidade qualquer, qual é o período, qual é o mês mais úmido do ano? O mês mais úmido, o mês que mais chove. Qual é, pessoal? Janeiro, que choveu 250 milímetros. Período mais seco, vai de junho até agosto, ó, que chove bem pouco. Período mais seco. E a Guiné? A Guiné faz referência à temperatura. Ó. Vou colocar aqui 10 graus, 15 graus, 20 graus, 25 graus, 30 graus. Tá bom? E uma determinada localidade, janeiro, 27 graus. Ó. Em julho, vai bater 15 graus. E aí, em dezembro, 26 graus. A Guiné faz isso. Essa Guiné faz referência à temperatura. Entendeu? Quando a temperatura é mais baixa, inverno. Vou colocar aqui, ó. Temperatura mais baixa, inverno. Temperatura mais alta, verão. Verão. É assim. Tudo bem? Por causa disso, tem uma regrinha básica quando a gente fala de climograma, que é meio caminho para resolver essa questão que veio na prova do Enem. Aqui, ó. Aqui o globo. Sempre que a linha de temperatura subir no meio do ano, se a linha de temperatura for para cima no meio do ano, significa dizer que aquele climograma é de alguma cidade localizada ao norte do Equador. Se a linha de temperatura descer no meio do ano, aquele climograma é de alguma cidade localizada ao sul do Equador. E quando a linha de temperatura pouco variar, é que está próximo da linha do Equador. Tá bom? Então, o que acontece? Esse climograma que ele deu, será que pode ser de Sydney ou da cidade do Cabo? Não pode ser se do climograma da questão 4. Se o Ricardo puder colocar aí para a gente. Questão 4. Questão 4. Não pode ser nem Sydney, tá? Nem a cidade do Cabo. Porque na imagem aí que ele colocou, a linha de temperatura está subindo. Ou é Barcelona, ou é Mumbai, ou é Moscou. Cara, será que em Barcelona, em janeiro, a temperatura média é menos 10? Média significa dizer que quando está muito frio, bate menos 20. Entendeu? Quando não está tão frio, bate menos 5. A temperatura média, menos 10. Cara, isso é Moscou. Moscou que é frio pra caramba. Menos 10 de média. E aí a temperatura mínima, ela vai chegar lá nos menos 20, menos 25. Isso é Moscou, cara. Então, esse climograma que ele deu é de Moscou. E vou repassar aqui o gabarito para vocês, tá bom? Olha só. Gabarito. A primeira nós resolvemos, que é aquela que fala sobre fuso horário, letra certa, letra D de dado. Segunda questão, dos dobramentos modernos, bacias, e no caso, escudo cristalino, C, minerais metálicos. Terceira, letra B de bola, dos agentes exógenos. A quarta é a letra E de escola. A quinta, que também caiu na prova do Enem, caiu na prova do PPL, esse climograma é o semiárido, típico da região da Caatinga, letra A. E a sexta, muito legal essa questão, que fala sobre a Amazônia, a letra certa é a letra C de casa. Tá bom? E é isso, a gente vai ficar por aqui.
próxima aula a gente continua. Agradeço mais uma vez o apoio de todos vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar aí. Espero reencontrá-los em breve. Tá bom? Obrigado, Alessandra. Acho que fazer aí o melhor para todo mundo compreender a aula, tá bom? Valeu, até a próxima, pessoal. Tchau.